Muita paz, muita luz a todos. Meu nome é Ariel Espíndola. Sejam muito bem-vindos a todas as minhas redes sociais, ao meu Facebook e também ao nosso canal no YouTube, Pleiadianos Resgate Planetário. Nós iremos agora continuar a leitura do livro chamado O Entreiro, da editora Aquantários, porque a editora ela não está mais publicando este livro. Como eu achei esse livro de um conteúdo extremamente rico, eu estou fazendo essa leitura para que eu possa compartilhar com cada um de vocês. Então, para que vocês compreendam melhor, eu sugiro que vocês venham a entrar no canal do YouTube ou no Facebook e acompanhar essa saga e essa história conosco. Vamos lá. Primeira parte. A história de Marte. Digiroto, o espírito de um extraterrestre morto na Terra. O duro trabalho para os humanos e casos de abduções legais e ilegais. Abduções são estudos ou sequestros que extraterrestres fazem em seres humanos. Existem as legais e as ilegais. São consideradas legais aquelas em que o ser humano tenha ajustado antes de encarnar ou deva sofrer por karma, sem, porém, interferir na sua vida material, daquele que sofre o tal processo. No máximo, tudo parece-lhe como um sonho muito confuso e nada mais. Nas legais, os implantes são praticamente imperceptíveis e ajudam muito no organismo do indivíduo, garantindo-lhe muita flexibilidade nos ossos, reflexos acima da média, resistência a pancadas, rápida recuperação e calcificação óssea em caso de acidente e etc. Já as ilegais são completamente o contrário. Ocorrem sequestros conscientes e abusos das mais várias formas. E é nesse tipo em que nós atuamos, livrando o humano da abdução injusta, como explicaremos abaixo. Hoje em dia, eu, Digiroto, sou um dos marcianos, como são chamados os antarianos, que têm base em Marte, que trabalham aqui na Terra, na ajuda aos abduzidos por intermédio de Mutrilo, considerado por muitas pessoas como sendo um médium intergaláctico. Não foi fácil começarmos a solucionar os nossos primeiros casos de abdução. Nenhum deles, Gentiles, professor Dr. Eli Nazarete Bechara, e Galatros, Reinaldo de Lijoto, passaram no escritório para levar Mutrilo, o Pedro Maurício, e eu para conhecermos um grupo de pesquisas ufológicas, onde trabalharíamos com abduzidos. Fomos todos nós bem tratados pelo pessoal, que de início passou a questionar-me por intermédio de Mutrilo, já que sou para os humanos como um espírito. Introduzindo-lhe a mão, eu lhe respondia a tudo que podia, dando, inclusive, o nome galáctico de cada um. Nome galáctico, para quem não sabe o que é o nome que cada indivíduo tem nas galáxias e nas estrelas.
Mas na verdade, a minha missão não é ficar respondendo a tais perguntas e outras questões pessoais, mas sim auxiliando diretamente os abduzidos, punindo os ETs que lhe cometem tais abusos. Finalmente, ficamos diante dos nossos primeiros casos reais de abdução, os quais constatamos depois que não são nada raros em nossa região. Tais casos são seríssimos, grandes sofrimentos de mulheres que vivem experiências alienígenas, muitas com marcas deixadas em seu corpo, triângulos desenhados nas pernas, marcas estranhas, tipo de operação. Num dos casos, inclusive, havia provas fotográficas do ocorrido. Analisaremos as fotos, por ser mais didático. Na primeira foto, a moça parecia ao lado de um conhecido, tendo ao fundo a imagem de um disco voador metálico. Na segunda foto, a imagem era dela, com seres luminosos, estranhos à sua volta, os quais, bem como a nave, eram invisíveis no momento em que as fotos foram tiradas. Revelando-se tais fotos, as imagens apareceram. Relataram-nos que haviam buscado ajuda em centros espíritas, centros de umbanda, exorcistas católicos, mas estes nada conseguiam fazer. Ao final, afirmaram que tudo era obsessão, imaginação e até mesmo que ETs não existem. Tais lugares são ótimos para resolverem problemas com espíritos da terra, espíritos de homens que atormentam pessoas ou problemas psíquicos, mas jamais de abdução. Na verdade, para eles, este assunto é totalmente desconhecido. Conforme nos pediram, iríamos atuar para afastar tais alienígenas, mas quiseram, naquele caso, explicações sobre as fotos e de nossa maneira de atuar, além de recomendações para os abduzidos. Na primeira foto, afirmei que a nave que aparecia no fundo era metálica. Disse-lhes de onde era a mesma, identificando a espécie dos seres que faziam experiências. Que tipo de experiência que era? Na verdade, nada de especial nessa técnica. E óbvio, na minha narração. Já a segunda foto era mais técnica, um verdadeiro retrato da tecnologia do D-dimensional, ou seja, o uso da terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava dimensões ao mesmo tempo. O funcionamento é relativamente simples. Os mesmos seres que estavam no interior da nave vista na primeira foto, embora tendo um corpo físico, podiam criar, expandir-se em um corpo energético, independente do corpo físico, ficando em dois lugares ao mesmo tempo. Algo semelhante ocorre no projecionismo, projeção da consciência humana, só que em moldes muito mais avançados. Então, eles, dessa forma energética, podem ficar do lado da pessoa abduzida sem que essa ou qualquer outra pessoa perceba.
Nem mesmo os espíritos humanos se dão conta, mas é possível serem fotografados, como naquele caso em concreto. Não é por muito tempo que eles conseguem ficar nesse estágio aqui na Terra, posto o gasto energético ser muito grande, além de exigir durante tal processo o repouso do corpo físico, o qual fica deitado a fim de evitar complicações. Em tal situação de projecionismo é que eles podem ser atacados por nós, espíritos de seres alienígenas. Inclusive, neste estado, os ETs da nave podem ser mortos, ocorrendo pela simples captura da sua projeção. A morte do corpo físico fica dentro da nave ou base. Já as marcas de triângulos feitos nas pernas da vítima tratava-se de implantes líquidos que foram feitos para serem recolhidos mais tarde, com a finalidade de localização e coleta de dados sobre o organismo. Iríamos tirar tais líquidos, fazendo sair naturalmente pela urina. Em casos análogos, constatamos que, além disso, abusos sexuais por parte de tais seres com mulheres. Basicamente, é essa a nossa conduta de trabalho. Primeiro, advertir os extraterrestres em estado energético ou de projecionismo, para que parem com a abdução ilegal. Caso contrário, os puniremos, inclusive com a morte, se necessário. E que parem também com os implantes, retirando-os de forma natural. O que foi narrado acima são casos de abduções físicas ilegais. Daí, podemos assim agir. Porém, o segundo caso de abdução era legal, e a nós, nesse caso, apenas aconselhamos com a pessoa que deve fazer para acelerar o final desse processo, o tipo de alimentação, a hora de comer e etc. Sendo cada caso um caso. Nada podemos fazer contra tais práticas, posto que tudo está ligado legalmente ao karma ou à escolha pessoal inconsciente, às vezes, antes de encarnar como humano, por parte da pessoa abduzida. E depois desses casos, foram nos chegando um atrás do outro, de pessoas importantes que não queriam ser identificadas para não perder prestígio, e os mais diversos. Inclusive, um foi sugado pela janela do seu apartamento enquanto conversava com a esposa, deixando de pijama na beira de uma rodovia próxima. Um caso terrível e constrangedor. Outros que sofrem abduções puramente mentais, que são abduzidos a fazer loucuras e etc., sendo resolvido cada caso ao seu modo específico. Rápida biografia de Digiroto, quando um extraterrestre morre na Terra. Eu e o meu companheiro de pesquisa, Salo, estávamos colhendo plantas para levarmos até a nossa base, aproximadamente 100 quilômetros de Vancouver, no Canadá. Por sermos extraterrestres, já de idade avançada,
não nos distanciávamos muito e de forma alguma participávamos de experimentos com humanos. Na verdade, as poucas vezes que participamos de abduções, fomos apenas espectadores, por nossa formação específica ser a de trabalho com plantas. Nós dois ocupávamos uma nave equipada somente com aparelhos para coleta de plantas, flutuando a meio metro do solo, colhendo algumas amostras para análise. De repente, fomos cercados pelos Greys, extraterrestres cinzas, nossos inimigos. Nem deu tempo para tentarmos uma fuga. Fomos imediatamente abatidos, e os destroços da nossa nave, bem como os nossos corpos dilacerados, foram recolhidos pelos mesmos, naquele ano de 1961. Essa nossa guerra, à margem da consciência humana, já ocorre há mais de 3 séculos. Isso porque a Terra é um lugar neutro e aberto para aproximadamente 30 espécies alienígenas fazerem pesquisas, construindo as suas bases. A hegemonia é disputa de espécies alienígenas a fazerem pesquisas. E dentro da nossa espécie, verde e os cinzas também. Nós, os verdes, somos conhecidos pelos abduzidos humanos como marcianos, pois assim nos apresentamos a eles. Na verdade, somos de Antares e dizemos que somos de Marte, apenas por ser um local mais conhecido e próximo do homem. Marte é nossa possessão e base central aqui no Sistema Solar. É uma possível futura colônia, por ainda ser impossível a nossa civilização desenvolver-se por questões magnéticas. Em alguma parte do Sistema Solar, como será explicado por Comer, a ET mulher que depõe depois de mim. Já os Greys têm sua base em Saturno. Ao contrário da Terra, esses planetas são lugares neutros. A espécie que chega primeiro e constrói a sua base exclui as demais. É uma grande corrida estratégica pelo universo afora. Existem lugares próprios e lugares impróprios para as bases. Por exemplo, o planeta Urano é um lugar de risco, pois cálculos científicos indicam que tal planeta pode ser destruído por causas naturais, inevitáveis, em um futuro pouco distante. Por isso, lá não tem base, pois é prejuízo provável. Por fim, a essa guerra, os seres ultra-desgenetizados, ou seja, seres de energia pura, sem corpo físico, que se encontram o seu eu superior, o Deus que cada indivíduo é em forma de Espírito Santo, próximo ao Deus único. Impuseram uma lei muito dura. Todos os extraterrestres que aqui morressem ficariam com seus espíritos presos à malha terrestre, até a chegada da era de Aquários e a passagem do ano 2000 terrestre. Somente a partir desta data e que poderiam voltar a reencarnar em seus respectivos mundos, após terem prestado
serviços aos humanos. Agora eu me encontrava nessa terrível situação, preso às malhas terrestres. Continuei mantendo contato com o pessoal da minha base, mesmo em forma de espírito, mas o lugar aonde eu ficava, aqui na Terra, por questões energéticas, é conhecido como um dos templos dos ETs, geralmente situado no interior das serras ou montanhas rochosas espalhadas pelo mundo, onde nós, espíritos alienígenas, nos sentimos seguros. Às vezes, ETs encarnados vêm nos visitar, prestar auxílios com finalidades religiosas. Mas a nossa pena maior é prestar serviço aos humanos. Mas como eu irei prestar serviço aos humanos se aqui ainda não encarnaram os médiuns intergalácticos? Se nem mesmo os espíritos humanos poderiam me enxergar? Sim, os espíritos humanos, embora possam transitar em vários planetas, somente enxergam seres em grau equivalente de sua evolução. O universo tem 3 níveis. Nós, os extraterrestres, que vagamos com o corpo físico de planeta a planeta, bons ou maus, estando no nível 2, médio, onde há milhões de planetas habitados por seres com inteligência dodimensional. Já os espíritos terrestres, de homens, podem ir a planetas, de planeta a planeta, mas somente até o 3º nível, o inferior, e podem enxergar somente seres de desenvolvimento equivalente com a sua inteligência puramente tridimensional. São incapazes de viajar com o corpo físico para fora dos planetas, por não terem a tecnologia para isso. Por encarnarem por esse mundo físico afora e por não terem tecnologia para isso, se acham muito sábios, que conhecem todos os tipos de espíritos de extraterrestres. Nós, do nível médio do universo, somos-lhes desconhecidos, até mesmo incompreendidos. Devo ressaltar que um certo desencarnado do nível inferior do universo não pode enxergar um ser do nível médio, simplesmente porque estes vibram em uma faixa muito maior, tornando-se logicamente invisíveis. Sim, para os espíritos terrestres, nossos espíritos extraterrestres do nível médio do universo, somos invisíveis. Podemos vê-los e até mexer com eles, manipulá-los, porém eles nos ignoram completamente, pensando que conhecem tudo, como já disse, porque se relacionam com espíritos de planetas inferiores e de inteligência equivalente. No nível 1º, superior do universo, estão os seres ultra desgenetizados, que não possuem corpos físicos. São energia pura, e a distância entre eles e nós do 2º nível é bem maior do que a nossa e a dos seres de nível inferior. Mas eu sabia que esta situação não iria ficar assim. A providência divina dá um jeito para que tudo se resolva. Com certeza, seriam enviados a nós médiuns intergalácticos,
a fim de que pudéssemos prestar os nossos serviços, cumprindo assim a nossa pena. O problema maior seria entre os próprios médiuns intergalácticos e os médiuns da Terra. Os primeiros médiuns intergalácticos que na Terra encarnaram falharam. Foram vencidos pelo preconceito que os espíritos terrestres têm contra o desconhecido, no caso, nós. Negaram para tais médiuns a nossa existência, quando nos viam através da fluição dos médiuns, que nos deixavam visíveis para eles. Diziam que éramos espíritos disfarçados, que éramos do mal, por fim, fazendo com que os médiuns intergalácticos não cumprissem a sua missão, fazendo com que os mesmos trabalhassem apenas com espíritos terrestres, ou, quando de estas terrestres, dos mundos inferiores, como a Terra, que não tem nada a ensinar aos homens, posto a compartilharem do mesmo atraso de desenvolvimento, sendo, ao final, esquecidos. Mas eu sabia que um jeito teria de ser dado. Então, lembrei-me de Mutrilo, um ultradegenetizado, que iria nascer na forma humana. Mutrilo está encarnado por diversos mundos, inclusive encarnou no 6º planeta de Antares, onde realizou o seu trabalho, avisando que encarnaria em forma humana na Terra, como fora designado pelo Deus único. Agora era a hora de se provar o que foi dito em Antares, tornando-se o primeiro humano a punir ETs no sistema solar, e eu, de Giroto, lutando ao seu lado. Da minha espécie, somos 103 extraterrestres que morremos e ficamos presos na malha da Terra. 88 bons e o restante, logicamente, maus. Saímos todos a vagar pela Terra em busca de pessoas que tivessem afinidade conosco, e eu, especificamente, buscava Mutrilo. O que queremos é que ele nos ajude, a todos, no trabalho, ou que arrume aos demais 87 médiuns intergalácticos para serem instrumentos entre nós e os homens, a fim de ajudar pessoas abduzidas pelo mundo todo. Finalmente, 6 anos depois de minha morte, nasceu Mutrilo no Brasil. E eu, de Giroto, fui um dos primeiros a chegar, mesmo sabendo que teria que esperar por 3 décadas, até que Mutrilo cumprisse a sua parte de vida, seguindo as leis terrestres universais. Nascer e viver como homem, depois prestar os serviços, tendo a consciência plena, ultra-desgenetizada, perdê-la e viver mais um pouco, e morrer como homem. Tentei, na medida do possível, apressar as coisas, e até mesmo acabei criando alguns problemas na sua infância. Choques culturais com espíritos da Terra. Somente depois que ele completou 18 anos é que consegui realmente usar a sua fluição de ultradegenetizada e comunicar-me com o mundo exterior. Queria comunicar-me com espíritos dos homens, tornando-me visível a eles. Foi uma situação complicada e problemática.
houve reações inesperadas por parte desses espíritos. Confundido com um médium da Terra, ele foi levado para um centro de Umbanda, uma bela religião que trabalha com espíritos terrestres mais rudimentares. Invisíveis a tais entidades, fiquei observando o que se passava. Fizeram ele incorporar uma entidade local, um caboclo, num terreiro lotado de espíritos desta natureza. Ele também começou a trabalhar na mesa branca, onde vários médiuns são dispostos ao redor de uma mesa para incorporarem entidades diversas. Resolvi manifestar-me, primeiramente no terreiro, após cantarem o ponto, a fim de chamarem uma entidade da terra para a incorporação. Vi ali uma deixa para aparecer, usando a fluição de Mutrilo, que de nada ainda tinha consciência naquela época. Tornei-me visível àqueles espíritos humanos. O caboclo olhou para mim e tentou conversar comigo pelo processo da fala humana. Sim, mesmo mortos, tais espíritos se comunicam pela fala. E eu lhes respondi telepaticamente, falando dentro dele, criando assim um choque cultural. Então, ele diagnosticou para Mutrilo, na sua linhagem cabocla, falando um português rudimentar. É um hominho pequeno e que fala meio atrapalhado. É bom, tem poder de cura. E outra, é outra linha, que não é a nossa. Por isso, eu não entendo o que ele fala. Pode ser do Oriente, pode ser um hindu. Agora, vamos fazer ele incorporar em você. Confesso que agora eu que fui surpreendido pelo choque cultural. Juntou um monte de espíritos incorporados, e não em volta de mim e de Mutrilo, usando o poder visual. Deixei-me terem sobre mim. Me prenderam e não deixaram que eu passasse. Quiseram enfiar-me no corpo dele. Um despropósito. Nós, ETs do universo mediano, não podemos incorporar em um corpo humano, que é do universo inferior, pois lhe causaríamos danos muito sérios. O que podemos fazer é influenciar telepaticamente, ou, quando muito, somente tomar algum membro ou parte do corpo, mas nunca total. Eu hoje escrevo pelas mãos de Mutrilo, apenas usando do pulso para a mão, e com muita dificuldade, pois nossas mãos materiais são diferentes. Sua forma humana tem um dedo mais que me atrapalha, e eu não sei como coordenar isso direito. Portanto, não existe incorporação total como a prática mediúnica até hoje conhecida na Terra. Mas não tinha jeito, e o coitado do Mutrilo sentiu em carne e ossos a diferença entre o corpo físico de um ET e de um humano. No primeiro instante, ele se curvou, e lógico, um ser pequeno e de outra constituição física e energética, adequando-se a um corpo maior. Não é o mesmo caso em médios adultos que incorporam espíritos de criancinhas. Neste caso, há uma adaptação energética dentro da mesma espécie. Mas a minha experiência foi horrível.
A dor, principalmente nas costelas dele e no meu corpo energético, aquelas se contrariam e a sua cabeça ficou a 1 metro do solo. Aquele corpo envergado, e eu me esticava e quando podia para evitar um dano sério em Mutrilo. E dali mais deu tempo para ver, e eles disseram a Mutrilo: você viu? Sentiu ele? Para melhorar, você precisa da erva do Oriente. Um preto velho, mais consciente, respondendo às perguntas de Mutrilo, lhe segregou: essa entidade é de outro girador. Nunca mais tornei-me visível acompanhando Mutrilo em terreiros de Umbanda. Mas eu não podia desistir. Ia fazer a minha tentativa de outra forma, dessa vez em mesa branca. Havia um monte de entidades em volta da mesa, todos os médiuns incorporados, menos Mutrilo. Por fim, cheguei e comecei a induzi-lo a mover as suas mãos, fazendo um círculo na mesa, representando a porta dimensional, e a dizer palavras, fazendo com que sua fala saísse involuntariamente. Mutrilo não completou o círculo. Um espírito caboclo, por instinto, disse para ele completar o círculo. Conversei com todos e me apresentei-me como realmente eu sou. Uma entidade poliglota que gostava de ficar a maior parte do tempo falando em francês, língua da sua penúltima encarnação. Dialogou bastante comigo em português e me tratou bem, do mesmo modo que o caboclo. Naquela noite, depois que Mutrilo deixou os trabalhos, chegando em casa e indo dormir, foi agredido por alguns espíritos maus, Exus, aos quais fisicamente apertaram-lhe o testículo. Então entrei em defesa de Mutrilo, expulsando-os e causando-lhes a mesma dor equivalente. Agora eu tinha que fazer o papel de guarda-costa dele, a fim de livrá-lo daquelas dificuldades com os espíritos da terra. Mutrilo relatou os problemas para os dirigentes do centro, e eles lhe disseram que tudo era assim mesmo. Em outra oportunidade, alguém lhe aconselhou em segredo: peça para a sua entidade extraterrestre disfarçar-se em forma humana quando aqui vier. Ele pode trabalhar sem causar problemas. Ela pode vir sob a forma de um preto velho e nem será notado, já que os espíritos podem plasmar a forma que quiserem. Este foi um erro que alguns médiuns intergalácticos e espíritos alienígenas cometeram, falhando em suas missões. Por fim, Mutrilo saiu da Umbanda. Quando percebi que ele já não tinha mais problemas, afastei-me, certo de que não era hora e teria que esperar o começo oficial da Era de Aquários para os humanos. Para alguns, janeiro de 1996. Para outros, após a conjugação dos planetas Júpiter, Urano e Netuno, o início de 1997. Quando reencontrei Mutrilo, 10 anos mais tarde, ele estava no espiritismo, já que as entidades da Terra não lhe davam paz. Encontrei um homem atormentado, que não entendia direito o que estava acontecendo. Não parecia que logo ele estaria
com a sua consciência plena de volta. Estava irreconhecível. Vi que ele teve muitos tormentos na sua vida, em que teve a consciência plena despertada, às vezes por questão de necessidade, para afugentar alguns extraterrestres maus que lhe assediavam, outras por experiências próprias. Mas sempre ele tinha que lhe ser tirada, porque ainda não era tempo. Ele já estava há mais de 2 anos indo ao centro apenas estudando teorias, já desistindo do curso, quando teve a sua chance de participar dos trabalhos mediúnicos. Dessa vez, para dar-lhe certeza de quem eu era, aproximei-me dele. Desde o seu primeiro trabalho, não deixando nenhuma entidade terrestre chegar perto dele, e não pronunciando nenhuma palavra. O que eu queria era ser reconhecido por algumas entidades terrestres, para que ele, Mutrilo, confiasse em mim. Várias e várias sessões, e eu ignorado por aquelas entidades, até que decidi agir. Um espírito bem atrasado, sofredor, já estava se despedindo quando resolvi interferir em seu caminho. Ele deu gritos, perguntando a todos quem era aquele de verde. Quem era aquele homem verde? Parecia uma árvore que lhe causava formigamentos e lhe assombrava. Confesso que fiquei feliz em ser reconhecido e achei engraçado o fato de me chamar-me de verde. Uma curiosidade é que os espíritos assim me veem, enquanto os médiuns videntes me enxergam como uma fonte forte de luz. Mas, naquele momento, Mutrilo teve uma reação inestésica. Não sabia se ficava feliz ou triste. De uma coisa ele tinha certeza: esse fenômeno, bom ou mal, era sinônimo de problemas. Com o tempo, o pessoal do centro foi se familiarizando comigo, embora eu tivesse dificuldades em me comunicar-me, porque não podia me incorporar do mesmo modo que as entidades terrestres. Pedi uma caneta. A letra, na verdade, rabiscos, eram inelegíveis. Tal situação criou uma série de debates entre os médiuns e dirigentes do centro kardecista. Uns achavam que eu era um obsessor, que estava atrapalhando a vida de Mutrilo, causando-lhe prejuízo, apenas querendo zombar dele. Outros não, que eu era um espírito de um extraterrestre de verdade. Daí contestavam que todos os espíritos são extraterrestres e que podem migrar de mundo para mundo. Já expliquei isso nos 3 níveis do universo. Chegaram à seguinte conclusão: se eu fosse um obsessor, seria afastado. Se eu fosse um ET de verdade, também seria afastado, posto que nosso mundo, Terra, ainda não está pronto para tais tipos de comunicação. Tal atitude criou protestos de alguns médiuns que queriam me ouvir. Mutrilo procurou por vários centros espíritas, obtendo diversas respostas. Para uns eu era verdadeiro, porém tinha que ir embora, deixar a minha mensagem. Para outros eu era um obsessor dos tempos da Umbanda, um ser do mal, perverso. Quem chegou a essa conclusão foi o espírito de um padre que, ao ver
uma roda de estrelas, passagem dimensional que lhe mostrei, chegou à conclusão de que aquele círculo de estrelas girando em rodas, dentro das rodas, na verdade, dimensões dentro de dimensões, era um despacho de Umbanda. Não passavam de velas deitadas, postas em círculos, e um terreiro feito pelos seus inimigos espirituais, para lhe atrapalhar a vida. De nada adiantava eu ou o próprio Mutrilo explicar que o que os espíritos alienígenas querem é ajudar as pessoas que sofrem abduções, consolá-las e punir aqueles ETs que as praticam de forma ilegal. Todos os espíritos terrestres diziam que essas coisas não existem, que abduções não existem. E quem diz isso está certamente em obsessão. Um dia, Mutrilo, ele retrucou: vocês estão certos. Tem gente que não acredita também em vocês, que é impossível para uma pessoa incorporar um morto, o espírito do homem que já morreu, que quem faz isso é louco, precisa de internação em um sanatório mental. O meu caso é semelhante, só que os meus mortos são diferentes de vocês. E assim, Mutrilo passou por alguns centros, até tirar as suas próprias conclusões, exigindo que eu deixasse conhecimentos sérios nas obras, não permitindo somente expor uma biografia. Agora, praticadamente e com a consciência plena, Mutrilo realmente nos decepcionou. Como já disse, da minha espécie são 88 extraterrestres desencarnados na Terra, voltados para o bem. E precisamos ajudar aqueles que sofrem com alienígenas e transmitir o nosso conhecimento. Após encontrar vários abduzidos e resolver os seus problemas, além de outros médiuns intergalácticos, vencidos pelos espíritos da Terra, ajudando-lhes no desenvolvimento, fazendo com que os seus ETs falem, Mutrilo resolveu fazer a sua parte e não nos decepcionando. Hoje, eu, Digiroto, sou o general que comanda o Exército da Paz contra extraterrestres que praticam abusos na Terra ou abduções ilegais nos humanos. Todas as ações alienígenas no sistema solar têm que ter a minha aprovação, enquanto Mutrilo, mesmo encarnado sobre forma humana, assim como todos os médiuns intergalácticos, tem o pleno poder de punir pessoalmente a todos estes terrestres de todas as espécies, como será narrado em prática no decorrer da Enciclopédia dos ETs. Eu, Digiroto, ao final, procuro, dentro dos sagrados moldes, deixar os ensinamentos de abduções legais e ilegais e de como raciocinar na dodimensão. Agora seguirão os ensinamentos de Comer. Segunda parte. Depoimento de uma extraterrestre que morreu em experiências reprodutivas na Terra. Comer e Mutrilo. Minha experiência era verificar a possibilidade da reprodução da nossa espécie verde no planeta Terra. São tantos abduzidos, mas não sei se os humanos já notaram que nessa situação somente vêm extraterrestres adultos, ou quando tem contato com as nossas crianças, essas não estão no planeta.
nem mesmo no sistema solar. Quando pequeno, não podemos nos desenvolver por aqui, justamente pela situação física especial em uma das regiões, onde não é possível o desenvolvimento telepático infantil, em uma região puramente tridimensional do sistema solar. O próprio Digiroto, que nasceu em Antares em 1838, ano equivalente ao tempo terrestre, veio para a base de Marte somente em 1922, para posteriormente vir para a base terrestre em 1939 e aqui morrer em 1961. Por isso é que a maioria de nós somente pode chegar à Terra quando já é bem adulto, mais para velho, nunca jovem ou criança. As nossas experiências, bem como de outras espécies, se refere à reprodução. São muito arriscadas, principalmente quando a parte feminina é alienígena. No meu caso, eu estava gerando um filho de origem puramente extraterrestre, concebido em Antares. Vim voluntariamente verificar aqui a nossa base terrestre, as reações do feto que carregava em meu ventre, o magnetismo ou inconsciente coletivo terrestre. Eu, Comer, nasci em Antares, no ano de 1927, equivalente ao tempo terrestre. Dediquei-me ao estudo genético dos seres e fui acolhida entre várias voluntárias para a pesquisa reprodutiva aqui na Terra. O pai escolhido entre vários voluntários foi Carnilslo, também da mesma formação. Calculamos como data ideal o mês de dezembro de 1980 para eu engravidar-me, em ato de copulação sexual nos moldes terrestres da Terra, mas realizando-se em Antares. Nosso período de gestação dentro do útero materno leva 8 meses, mas se o feto desenvolve-se em útero artificial, 5 meses. Eu iria passar apenas a terceira e as quartas semanas de gestação na nossa base terrestre, um período calculado como sendo seguro depois de retornar para Antares, retirá-lo e colocá-lo num ventre artificial. A passagem de um ano para o outro, de uma certa forma, diminui a vigilância do magnetismo terrestre, o que reforçava a minha certeza e o fato de que nós conseguíamos, de uma certa forma, manipular o inconsciente coletivo terrestre, obtendo, dessa maneira, alguns resultados práticos, como Salo explicará mais adiante. O meu objetivo era fazer inconsciente coletivo acreditar que eu era humana. Tornar-me o mais possível humana para eles, para que eu conseguisse, naquele curto período de tempo, permanecer aqui, sem causar o menor prejuízo ao meu filho. Danificar o seu desenvolvimento cerebral. Por isso, mantinha-o dentro do meu ventre, ao invés do conforto de um ventre artificial. Mas ocorreu algo imprevisto da minha parte. Tudo bem, eu conseguia enganá-lo. A princípio, porém, quem surpreendeu foi a vida que estava surgindo dentro de mim. O meu filho não conseguiu ter o mesmo sucesso, e por isso
a reação do inconsciente coletivo quando percebeu a sua telepatia intrauterina foi tão forte que não matou somente a ele, mas a mim também. A nossa morte não foi provocada por um erro de cálculo. Foi uma espécie de metamorfose que ocorreu com o feto, antecipando-lhe o desenvolvimento cerebral, talvez por interferência do tempo na Terra, que é diferente de Antares. Aqui, o tempo corre mais rápido. Tudo foi levado em conta e calculamos o prazo para minha saída daqui. Seria um pouco menor do que o prazo quando cruzamos interespécies. São feitos entre híbridos ou entre os nossos extraterrestres e humanos. No caso da mulher humana, quando engravidada por um ET, existe um prazo fatal para que o feto seja retirado do ventre da mãe, da Terra e do sistema solar. Senão, o desenvolvimento telepático será perdido. Assim como no caso contrário, tudo é da mesma forma. Quando o pai é um homem e a mulher uma extraterrestre de nossa espécie ou híbrida, devemos ressaltar que híbridos são produto do cruzamento extraterrestre e homem, ou qualquer um deles com uma espécie diferente. Os híbridos são um caso à parte. Estamos estudando-os a fundo e ainda não chegamos a uma conclusão plausível, posto que praticamente todos são estéreis, ou seja, quando dão à luz, são seres mutantes que logo morrem, assim como a própria maioria híbrida. A experiência de trazer uma criança alienígena, nascido no seu devido lugar de origem, Antares, por exemplo, para ser criada na Terra, também é infrutífera, pois ao chegar aqui, o magnetismo terrestre impede que esta se desenvolva em suas capacidades, inclusive definhando-a, o que ela já tem. Se a criança já domina a telepatia, ela sofrerá uma reação do inconsciente coletivo que danificará esse seu processo, fazendo com que a mesma use somente a sua inteligência tridimensional. Assim como um homem, ela se nivela com um homem e não tem como ultrapassar esse estágio, posto que obedece às leis naturais da Terra, inclusive o seu metabolismo corporal, o efeito do tempo, tudo fica igual para o homem. Consequentemente, do ponto de vista alienígena, ela fica com seus raciocínios dodimensionais prejudicados, perdendo a capacidade comunicativa telepática. Por isso, nossas crianças jamais são vistas na Terra. Minha morte foi um exemplo prático de como funciona essa fase do magnetismo. Para a segurança dos demais cientistas, eu sempre andava só, posto que era tido como uma bomba ambulante. Naquele dia, quando ia sair com a nave para dar uma volta por perto da base, esta inexplicavelmente explodiu, matando a mim e ao meu filho. Um típico acidente provocado pelo magnetismo terrestre. Como consciência da lei imposta pelos ultradegenetizados para acabar com a guerra, acabei ficando presa aqui, somente podendo sair após cumprir a pena temporal e espera a deixar o meu ensinamento. O que eu tenho a ensinar
exemplificar ligado ao próprio processo que levou à morte do meu corpo material, algo que, de certa forma, violei. A inteligência biológica artificial, a lei das contenções das fronteiras, das inteligências e das espécies. Hoje em dia, um ET pode desenvolver-se na Terra, nem mesmo passar da fase fetal por aqui, posto ser para todos nós, de todas as espécies, considerados extraterrestres. Impossível tal prática, pois pagamos com as nossas próprias vidas materiais tais tentativas. Somente os ultradegenetizados, seres que dominam a tecnologia de ponta do universo e que podem entrar e sair de qualquer mundo, inclusive o nosso, dos ETs, e realizarem todas as experiências que quiserem. Aqui na Terra, realizam tal experiência com sucesso, utilizando-se de forma humana artificial e de inteligência criada por eles, dominada pelo projeto Homo Quadriens. A criação de um ser que tem a inteligência artificial quadridimensional, intermediária entre do homem tridimensional e a dos extraterrestres, dodimensional, podendo determinar com precisão como e quando será possível um ET nascer e viver aqui na Terra. Na verdade, tal ser tem que ter a inteligência quadridimensional e um próprio ultradegenetizado que, encarnado voluntariamente, é monitorado tecnologicamente por todos os outros. Só eles são, ao mesmo tempo, cobaias e cientistas, e com toda segurança. Segunda parte. Livro Homo Quadriens. Homo Quadriens, segundo Mutrilo, com comentários de Comer. Comparações entre ultradegenetizados e extraterrestres. Somente os ultradegenetizados, seres de pura energia, é que são capazes de entrar ou encarnar em todos os mundos e sair deles, dando ao final o melhor estudo e opiniões sobre o magnetismo e de todas as regiões do espaço. Por isso também são chamados de entreiros por algumas espécies extraterrestres que os conhecem. A técnica usada para nascer na Terra e ter condições de viver, testando os limites do magnetismo terrestre, usada no depoimento abaixo, constituiu em fazer com que aquele recém-encarnado desenvolvesse uma inteligência intermediária entre o homem e o ET, uma inteligência artificial entre o tridimensional humano e o dodimensional extraterrestre. Os ultradegenetizados chamaram-no de inteligência quadridimensional, que por sua vez dá origem a um ser artificial chamado Homo Quadriens. Nós, de todas as espécies extraterrestres do nível intermediário do universo, conseguimos clonar homens, plantas, fazer experiências genéticas de todas as maneiras, mas não dominamos tal técnicas de encarnar entre homens, tendo, durante a infância, uma inteligência intermediária e artificial. O depoimento abaixo, fornecido a nós diretamente pelos ultradegenetizados, os quais monitoram telepaticamente o entreiro
Homo quadriens, ultradegenetizado encarnado, no período da adolescência inconsciente, a escrever as suas impressões, a quais seguem os detalhes. O livro Homo quadriens, capítulo 1. Primeiros contatos com o mundo. Era 12 de novembro de 1967, início de tarde, em Cantaduva, pequena cidade do interior paulista, quando minha mãe começou a sentir que eu iria nascer. Correram para o hospital. Como aquele domingo, o médico obstetra não se encontrava no município, tendo ido à cidade de São José do Rio Preto para assistir um jogo de futebol entre Corinthians e América. Quem lhes deu assistência foi o plantonista residente. Ele tentou forçar o parto normal, mas logo percebeu que eu estava com o rosto virado e seria necessário a cesariana. O tempo ia passando, a minha mãe ficando cada vez mais pálida e sofrendo. Corríamos perigo de vida, enquanto o médico plantonista recusava-se a fazer a sua obrigação, alegando princípios religiosos, em desfavor da cesariana, insistindo em esperar pelo retorno do outro médico. Quando meu pai, agindo com firmeza, ameaçou, e este teve que realizar a sua primeira cesariana, fazendo eu vir ao mundo por volta das 18 horas, no exato momento em que a maioria das atenções estava concentrada no juiz, apitando o final do jogo que a equipe de São Jorge ou de Coringa vencia mais uma vez, desta vez a do diabo. Nascer no país do futebol tem lá as suas vantagens, e eu estava definitivamente vinculado ao Brasil, rumo ao sonho do Tri, em 70. Logo nos meus primeiros meses de vida, ainda no período pré-fala, começou a se desenvolver naturalmente em meu cérebro minha parte de entreiro, aquela que os demais 90% que não são utilizados pelos Homo sapiens, o homem atual que domina o nosso planeta. Essa parte a mais que eu tinha desenvolvida em meu cérebro e me garantia o acesso à quarta dimensão, e totalmente desprotegido, eu engatinhava diante dela, ficando horas e horas por detrás das grades do meu berço, de maneira a olhar apenas para aquele mundo tão misterioso e desconhecido. Naquela fase, eu ainda não conseguia diferenciar, ver nítidas fronteiras entre a terceira e as quartas dimensões. Até mesmo enxergava objetos misturados de ambos os pontos de vista. O tempo foi passando. A minha primeira percepção e a minha primeira distinção foi que, na terceira dimensão, eu não me sentia tão sozinho, tendo a companhia e estímulo das pessoas, do meu pai e da minha mãe, enquanto, na quarta dimensão, não recebia nada, não tendo ninguém para brincar comigo ou me ensinar alguma coisa. Somente enxergava estruturas inertes, aparentemente sombrias, dando a ideia de um mundo despovoado e não civilizado. Aquele que da quarta dimensão, ao mesmo tempo, contrastando-se com o povoado e não civilizado. Aquele que da quarta dimensão é. Depois destes meus primeiros contatos visuais com a quarta dimensão, meus 20% de aproveitamento do cérebro, minha estrutura cerebral quadridimensional
deixou de engatinhar, passando a desenvolver mais rapidamente a tridimensional, a qual é restrita somente por 10%. Comecei então a ter uma noção do uso do espaço na quarta dimensão, fazendo a minha primeira exploração ali mesmo, no interior do meu berço. Como minha educação era puramente tridimensional, aonde eu só recebia estímulos tridimensionais das pessoas, explorei aquele pequeno espaço da quarta dimensão, como se fosse a terceira, esperando encontrar naqueles mesmos efeitos em que eu conhecia deste. Porém, logo percebi que não era a mesma coisa. Meu avanço era espantoso, já que estava aprendendo a dar os meus primeiros passos, praticamente raciocinando na nova dimensão. E tal prática foi percebida por minha mãe. Foi um grande susto quando ela, certa manhã, estava na cozinha e escutou um assovio vindo do quarto de onde eu dormia. Parece que tem um homem dentro do quarto, pensou. Pode ser um ladrão. Pé ante pé, espiou pela porta e, para sua surpresa, constatou que quem estava assobiando solos melódicos era eu, ainda um bebê. A música, ainda que na forma de assovio, acelerava o meu processo de desenvolvimento e era como que uma tentativa de materializada na terceira dimensão que eu fazia para comunicar-me quadridimensionalmente com o mundo que me circulava. Eu aprendi a assoviar antes mesmo de falar. A primeira reação inibidora do inconsciente coletivo, IC, ou magnetismo terrestre. Era de manhã, eu estava no interior do meu berço, brincando sozinho, utilizando as minhas faculdades quadrins, fazendo os meus primeiros raciocínios em quarta dimensão, assoviando os meus primeiros solos, quando avistei um pequeno ser, criado pelo incrível poder reativo do inconsciente coletivo. Parecia um boneco, de bochechas bem grandes e vermelhas, olhos arregaladíssimos, esbugalhados, um corpo menor que a cabeça, com 2 braços e 2 pernas, quase imperceptíveis, e um pequeno par de asas brancas, que, ao saírem das costas, sendo essas bem menores do que a cabeça. Hoje, em que escreveu, eu sei que aquele ser não pertencia nem à terceira e nem à quarta dimensão. Era pura e simplesmente uma manifestação reativa e inibidora do IC. Mas, naquele instante, eu fiquei tão contente com a ideia de ter avistado alguém naquele mundo despovoado e, sorridentemente, eu quis brincar com aquele amiguinho. Ele foi se aproximando e eu fiquei tão alegre. Chegou bem perto de mim e, num movimento brusco, agrediu-me violentamente a minha estrutura cerebral quadridimensional. Foi uma dor terrível e um grito de criança ecoou pela casa. Meus pais me acudiram prontamente. A estrutura cerebral que dava acesso à quarta dimensão fora gravemente ferida, ficando, se não morta, ou seriamente atrofiada. Meus raciocínios em quarta dimensão foram interrompidos e eu parei de assoviar. Dos 20% de aproveitamento cerebral, regredi a apenas 10%. Essa experiência desagradável teve sequelas, uma infecção nos meus ouvidos,
seguida de uma conjuntivite alérgica. Se manifestaram. Logo em seguida, além de eu ter sofrido uma micromutação intraocular, praticamente imperceptível. Tornei-me uma criança manhosa e não queria dormir sozinho, de jeito nenhum. Só dormia enquanto cantavam para mim canções de ninar ou no colo das pessoas, e acordava sempre gritando e chorando. Primeira consideração sobre o inconsciente coletivo. Esse meu primeiro contato traumatizante com o inconsciente coletivo que domina no nosso planeta atualmente tem explicação. Rusticamente falando, o inconsciente coletivo é a soma de todos os inconscientes individuais do planeta. O IC sempre foi extremamente conservador, banindo toda forma de estrutura e pensamento estranha ao padrão do ser dominante do planeta, agindo em sua defesa, dificultando, consequentemente, a evolução deste próprio ser, por excesso de conservadorismo. O alto limite do IC é a terceira dimensão, por isso, ele sempre banirá uma forma de pensamento em quarta dimensão, pois tal prática vai para além dos seus limites e, portanto, representa uma possível ameaça ao seu conservadorismo tridimensional. Naquele momento em que eu sofri a reação inibidora do IC, eu estava fora dos padrões de raciocínio Homo sapiens do século XX. Nada mais lógico que o IC julgar errada a minha forma e estrutura de pensamento como alienígena e querer atrofiar essa peculiaridade quadrens do meu cérebro. Esse pequeno aproveitamento dos 10% a mais do total da capacidade cerebral humana, para tornar-me de acordo com as formas e estruturas de pensamento da época em que vivo, e a fazer com que eu pense e haja como um Homo sapiens. O IC atrofiou o que eu tinha de Homo quadrens, através da reação inibidora descrita acima. Comentários de Comer. Seu processo de encarnação seguiu rigorosamente as regras terrestres, nascendo como todos os homens, completamente inconsciente. Aos poucos, seguir o normal desenvolvimento, logicamente monitorado. Também tomaram cuidado com o fato do IC, naquela época, permitir que somente um paranormal vivesse por família, a fim de deixá-lo isolado. E se, por exemplo, numa casa, pai e filho são paranormais, um deles tem que morrer. O que não aconteceu com o entreiro. Segunda parte. Livro dos Homos Quadrens. Capítulo 2. Trauma de bonecos. Um novo despertar. Com aproximadamente 4 anos de idade, eu gostava de brincar com carrinhos, com os meus amiguinhos, de fazer bolhas de sabão e andar em mini bicicletas, quando sozinho encher as mãos de caixas de fósforos vazias e tocos de papelões, de cheques, em volta da casa. Estávamos às vésperas do aniversário de uma menina, filha de uma colega da família. Para comprar o presente, uma boneca, minha mãe tinha me levado consigo até uma loja tradicional da cidade. E ao chegarmos no estabelecimento, eu fui correndo olhar os carrinhos em exposição. Adentrando por aquele corredor, formado pelas estantes cheias de brinquedos, quando percebi que estava em meio a uma sessão de bonecas. Ao ver-me ali sozinho, diante daqueles seres de rostos avermelhados, pequenos, olhando para mim, algo estranho começou a acontecer comigo. Fiquei apavorado.
Não sabia o que era. Finalmente entrei em pânico, dando gritos, saindo correndo pela loja fora, dando um verdadeiro show, quase matando a minha mãe de vexame. Ninguém entendia por que eu tinha tanto medo de bonecas. Eu não queria ver nem de longe tais brinquedos, e com muito custo me aproximava, mesmo quando minha mãe assegurava uma delas em suas mãos. Aquela experiência no corredor de brinquedos, de um certo modo, fez com que a minha estrutura quadridimensional do meu cérebro fosse reativada. De alguma maneira, o meu subconsciente e inconsciente pessoal rechaçou a primeira tentativa inibidora do inconsciente coletivo, que tivera atrofiado até então parcialmente minhas faculdades quádrins, ligando a imagem do ser representado do IC que me agredia com a imagem de uma boneca. Eu comecei novamente a ter uma visão quadridimensional do mundo, a raciocinar em quarta dimensão. E aos poucos fui começando a distinguir o que existia e o que não existia nas quartas dimensões. Fui redescobrindo o espaço quadridimensional lentamente, procedendo como ainda nos tempos do berço, pesquisando tal espaço como se fosse o da terceira dimensão. Por isso, o meu avanço era lento, praticamente imperceptível nessa fase. Uma curiosidade que merece ser ressaltada é que, ainda nessa fase, eu tive que superar sozinho e naturalmente um problema em determinadas situações ou horas do dia. Eu me confundia, não distinguindo as duas dimensões e até mesmo misturando-as como uma criança, uma realidade não virtual, ou seja, no sentido de não pertencer a nenhuma das duas dimensões, uma espécie de confusão interdimensional. O exemplo prático foi ocorrido quando meu pai bateu o carro. O acidente foi sério. Ele conduziu o veículo sozinho, quando um ciclista atravessou a rua com displicência. Muitos carros se chocaram, porque tiveram que se desviar da bicicleta, evitando um atropelamento. Após vários choques, o carro do meu pai acabou em um poste. Foi que quase perda total do veículo, da lataria toda amassada. Lembro-me bem, quando cheguei com minha mãe para ver o veículo já no pátio. O carro estava todo esmagado, porém, eu estava naquele momento dimensionalmente e muita confusão das dimensões. Então, eu me lembro perfeitamente de que eu avistei não corresponde ao veículo batido naquela fotografia, naquela imagem. Eu avistei um carro bidimensional, amassado, sendo até possível representar em desenho e que a fotografia que tanto me chamou a atenção anos mais tarde me revelou o ponto de vista tridimensional e virtual do acidente, conscientizando-me do real problema a qual passava naquela época, sem saber e que, naturalmente, com o passar do tempo, eu superei. O que eu avistei não pertencia à terceira dimensão, e muito menos à quarta, sendo exclusivamente um fruto do problema das misturas dimensionais. O tempo passou e esses problemas desapareceram, foram totalmente superados, podendo eu ter uma real distinção entre as duas realidades, sem que uma interferisse na outra. O marco da cura foi a experiência
no terceiro capítulo. Veja o tópico no glossário. Bom, por aqui é só hoje. Nós iremos parar na página 36 e nós iremos continuar com os comentários de Comer e a consciência extrafratária. Muita paz e muita luz a todos vocês.